Falando de História. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Falando de História Podcast. Desta vez um episódio muito especial, com uma convidada, Susana Bastos Mateus, para nos falar dos cristãos novos no Portugal do século XVI e também nos finais do século XV, e focando-se também um pouco no massacre de Lisboa de 1506. Como o Paulo acaba de dizer, este é um episódio especial precisamente porque temos uma convidada. Enfim, já também aqui tivemos um convidado, o Carlos Martins, quando falámos precisamente no episódio 3 sobre fascismo e fascismos, e portanto voltamos agora a um destes episódios temáticos. Então, também lá está, como não poderia deixar de ser, como uma investigadora destacada da área. Susana Bastos Mateus, que está aqui hoje connosco, é investigadora do CIDEUS, da Universidade de Évora, e da Cátedra de Estudos Sefarditas Alberto Benveniste, da Universidade de Lisboa. E ainda é membro do CER, o Centro de Estudos de História Religiosa, da Universidade Católica Portuguesa. É autora, enfim, de vários estudos e de uma vasta obra, de onde destacamos, para este episódio que nos interessa, uma pequena obra publicada em 2007 com Paulo Mendes Pinto, intitulada Lisboa, 19 de abril de 1506, o massacre dos judeus. Além disso, enfim, a sua área de investigação principal centra-se precisamente no impacto da conversão forçada nas primeiras gerações de cristãos novos, bem como nas dinâmicas da diáspora sefardita no século XVI, e daí então estar connosco, e desde já agradecemos, Susana, a tua presença no nosso podcast. Susana, para começarmos então esta nossa conversa sobre estes cristãos novos, começamos sempre um pouco por entender o que é este contexto histórico da época, e portanto se calhar situamos nos finais do século XV e, enfim, tentamos perceber, ou melhor, perguntamos qual é o envolvimento dos judeus na sociedade portuguesa, finais do século XV, inícios do século XVI, isto é, de que maneira em que encontramos esta comunidade junto da população, enfim, de norte a sul do país. Bem, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, aos dois, a Roja e Paulo. É um gosto de participar para falar precisamente deste tema, que o Paulo já tenho trabalhado já há alguns anos. E pensando nessa realidade social, nesse contexto de que me fazias esta questão, eu diria que o contexto dos judeus e depois dos cristãos novos em Portugal, portanto, nesta transição do século XV para o século XVI, e, sobretudo, mesmo durante o século XV, é de uma realidade social que se vai progressivamente deteriorando. Ou seja, embora Portugal não viva situações de uma violência tão extrema como foi sentida no resto da Península Ibérica, desde finais do século XIV, mais ou menos, o que é certo é que essa onda de violência para com a população judaica vai afetar também o contexto português e, portanto, o que nós assistimos, isso é muito notório, por exemplo, numa progressiva legislação que podíamos chamar segregacionista, seja com a obrigatoriedade de os judeus usarem sinais distintivos, seja com o progressivo fechamento dos espaços próprios de residência para a população judaica. O que nós assistimos é que o século XV e, sobretudo, as últimas décadas do século XV vão marcar esse momento, podemos dizer, de viragem, de uma população que vivia mais ou menos tranquila, eu não vou dizer em paz, porque acho que isso também é excessivo e no fundo esse mito da convivência pacífica entre as minorias religiosas também já está muito questionado pela historiografia, mas o que é certo é que tinham uma legislação própria, tinham privilégios, tinham obviamente também alguns impedimentos à mobilidade social e à sua integração social, mas viviam mais ou menos, digamos, num cotidiano possível de ser estabelecido. E o final do século XV vai marcar, com algumas datas que nós todos conhecemos e que são datas muito importantes, vai marcar uma viragem, uma mudança muito significativas. Eu destacaria, obviamente, a data de 1478, com o estabelecimento da Inquisição em Castelo e Aragão, que terá importantes consequências também em Portugal, e, obviamente, a data mais significativa em todo este contexto será 1492. Porque a expulsão dos judeus de Castela tem uma implicação, que já a professora Maria José Ferro Tavares analisou no seu importante livro Os Judeus em Portugal no século XV, que vai ser um aumento demográfico das judiarias portuguesas, não é? E nós sabemos bem, até na nossa contemporaneidade, como estas migrações e estas mudanças demográficas e de população de diferentes origens vai provocar também uma instabilidade social. Portanto, este é um pouco o contexto, não é, desta população em finais do século XV, que depois, na realidade portuguesa, vai levar ao édito de expulsão do Manuel de 1496 e à conversão forçada de 1497.
Então, para no fundo responder à tua pergunta diretamente, quando nós chegamos aos inícios do século XVI, Uhum. o que nós temos é uma realidade social que tinha sofrido esta mudança tão drástica e em que já temos não só o desaparecimento, no fundo, da vida judaica em Portugal, o desaparecimento físico das judiarias, o desaparecimento, sobretudo, da cultura material, até a nível arquitetónico, temos também esta conversão forçada tão violenta que levou ao aparecimento de um novo grupo social, não é? Agora chamados cristãos novos, estes judeus recém-convertidos, que estavam um pouco espalhados por todo o reino, não é? Portanto, viviam sobretudo nas cidades, estamos a falar de população maioritariamente urbana, mas também em contexto rural, que é uma coisa que as investigações mais recentes têm demonstrado, que era a população que também vivia no mundo rural. Portanto, estamos a falar de uma mudança da realidade social que vai afetar um pouco todo o reino de norte a sul. E para além disso, temos uma política régia que também vai ser um pouco ambígua em relação a esta população, porque se por um lado tem uma política de controlo e de uma certa vigilância e até desconfiança destes recém-convertidos, também lhes vai fornecer alguns privilégios, até como uma espécie de forma de compensação do episódio de violência da conversão forçada. Este clima de mudança tão radical no tecido social vai provocar alguma instabilidade e que terá consequências graves, sobretudo no início do século XVI. E, portanto, é esta instabilidade, esta sociedade um pouco, digamos, um pouco em convulsão depois do edito de expulsão em Castelo e Aragão e depois com a conversão forçada. É neste contexto, então, que se vai dar este massacre de 1506. Como é que ele ocorre exatamente? Pois, precisamente eu diria que é nesse contexto que eu estava um pouco a descrever, de grande mudança social, também de crescimento de uma certa tensão social, para com primeiro a minoria judaica e depois este grupo de recém-convertidos. Será este contexto que vai levar ao acontecimento de tanta violência que foi o massacre de 1506. É muito difícil nós detectarmos uma causa específica para um acontecimento que, obviamente, a violência já decorre num plano irracional, de mobilização irracional das massas. Mas o que é certo e que nós sabemos é que estamos muito perto ainda da conversão forçada, portanto, há uma memória na população da vida judaica. Sabemos também que os agora cristãos novos, em muitas partes do reino, e Lisboa é um desses casos, não saíram muito dos espaços que habitavam anteriormente, ou seja, apesar da destruição das judiarias, eles permaneceram mais ou menos nas mesmas casas e nos mesmos espaços de residência, o que, por exemplo, a Lisboa tem lógica se pensarmos que a judiaria grande se situava também na principal artéria comercial da cidade, portanto, também é lógico que se tenham mantido aí. Isto permite que se identifiquem muito bem, portanto, não é que a conversão tenha criado um desaparecimento daquelas pessoas. Portanto, eram judeus, passaram a ser cristãos, mas mantém-se uma identificação de que aquele indivíduo era um antigo judeu. E havia muita desconfiança, obviamente, sobre a veracidade, sobre as motivações desta conversão. Quando chegamos ao ano de 1506, que é um ano que é preciso mencionar que em Lisboa é um ano particularmente difícil, porque a cidade está a viver uma epidemia de peste que se mantém há muito tempo e que parece não dar tréguas à população. Também anos de más colheitas agrícolas, etc. Portanto, estamos aqui a ver todo um fenómeno a criar-se, todo um ambiente, podíamos talvez usar esse termo, não é? Um ambiente de grande, grande instabilidade. E na altura de Pessah, da Páscoa judaica, supostamente são descobertos uns cristãos novos que estavam a fazer esta celebração judaica em segredo. Verdade ou não, o que é certo é que o rumor pelo menos circulou pela cidade e, portanto, vamos ter mais uma peça a acrescentar a este ambiente já por si tenso. E digamos que a gota d'água em toda esta situação vai ser um episódio que ocorre na Igreja de São Domingos, mais ou menos no espaço da atual Igreja de São Domingos em Lisboa, em que teria sido visto um suposto milagre. E, portanto, a população, lá está, temerosa da peste e tudo isto, vai acorrer em grande afluência à igreja. E um cristão novo,
terá dito, e eu uso muito estas expressões terá, porque obviamente nós temos só fontes literárias, crónicas, etc., portanto, que não nos permitem, obviamente, saber a veracidade, mas o que interessa já é a narrativa que é construída sobre este acontecimento. Já é a memória que fica enfim, do massacre em si. Exatamente, e é a forma como se narra, não é? Toda a tessitura deste acontecimento. E o que terá acontecido é que um cristão novo, dentro da igreja, terá proferido uma frase, as crónicas variam um pouco na frase que ele terá dito, mas que seria mais ou menos qualquer coisa como dizer que o que se estava a ver não era um milagre, mas apenas um fenómeno natural provocado pela luz, outro mecanismo natural. A população que estava dentro da igreja, enfurecida, tirou da igreja e matou imediatamente no exterior. E a partir daqui explodiu, digamos, a situação e, portanto, foram às casas dos cristãos novos, lá está, e por isso é que eu referia que eles ainda continuavam a morar mais ou menos nas mesmas casas, porque toda a gente sabia onde ir Onde estavam. buscá-los, não é? Foram matando os vários que foram encontrando pelo caminho, nós nem sabemos se todos os que foram mortos eram cristãos novos ou não, não é? Claro. Uma multidão em fúria e com esta violência não sabemos. Sabemos sim que a violência durou 3 dias, portanto até as autoridades, que a maior parte das autoridades da cidade estavam fora, o rei estava fora por causa da peste, terem conseguido controlar a situação, e que em 3 dias este ímpeto homicida terá morto, portanto terão sido mortas entre 2.000 a 4.000 pessoas. Os números também são mais ou menos incertos. A violência foi tão grande que há muitas crónicas sobre o assunto, quase contemporâneas, alguns relatos mesmo contemporâneos. Posso até dizer que encontrei uma menção ao massacre numa correspondência de um agente de uma casa comercial toscana em Lisboa, portanto, dentro da correspondência comercial, e isto quase no imediato, ele narra o massacre. Portanto, tal foi o impacto para quem assistiu, não é, da violência do acontecimento. Neste caso, portanto, temos este massacre em 1506 e, como disseste inicialmente, há uma progressiva marginalização das comunidades judaicas, enfim, desde o período medieval. Isto quer dizer também que este episódio de violência é único ou já havia algum histórico deste tipo, enfim, de episódios de matanças, digamos assim, não com esta dimensão, mas antes deste grande massacre de 1506, portanto, se já tinha acontecido ou se foi realmente algo único que nunca se tinha visto, neste caso em Lisboa ou no Reino. Já tinham acontecido alguns episódios, inclusive, por exemplo, no século XIV, por altura da crise de 1383, há uma entrada na judiaria, há depois algumas entradas pontuais na judiaria, sobretudo Lisboa, também porque era a mais importante, não é, na época, e que tem alguma violência. Não têm a violência que os massacres de 1391, por exemplo, que vão ter, ou mesmo os massacres em Sevilha, que no século XIV são massacres de uma dimensão extraordinária. No entanto, mesmo alguns anos antes, ou seja, em 1504, há uma pequena, portanto, já não estamos no período de existência de judiarias, não é? Mas há também outro episódio de potencial violência. Portanto, digamos que não é um episódio único, talvez seja considerado único pela dimensão, não é? Pela violência em si mesma daquele acontecimento concreto, e já existiam sinais de que haviam, de facto, esse mal-estar, ou seja, alguns investigadores falam mesmo de o massacre mostrou que esta política que Dom Manuel, depois da conversão, tentou de integrar esta população recém-convertida, não tinha tido, de facto, sucesso, porque continuava a haver um sentimento anti-judaico forte na população, que era animado por uma pregação constante a mencionar este problema de existência, seja de judeus, seja destes recém-convertidos, dos quais havia muita desconfiança sobre a forma como viviam o catolicismo. Como mencionaste, portanto, um nível alto de mortalidade para um massacre deste tipo, mas, portanto, eu imagino que não tenham, obviamente, morto todos os cristãos novos da cidade. Nesta medida, qual o impacto em si deste ataque violento junto das comunidades que ainda permanecem na cidade e até, enfim, das comunidades cristãs novas por todo o reino, porque isto é de uma violência extrema que deixa marca imediata, como já dissemos, mas que imagino que fique também um lastro de memória que acabe também por influenciar norte a sul do país um pouco destas comunidades. Sim, eu diria que
Bem, claro, muitos conseguiram sobreviver, até porque o facto de estarmos em Lisboa a sofrer uma epidemia de peste na época, fazia com que uma parte da população estivesse fora, sobretudo os que tinham uma capacidade económica maior, obviamente. Então, temos registro de pessoas que estavam precisamente fora da cidade, cristãos novos, sobretudo grandes mercadores, ou outros que estavam fora da cidade nessa altura. Eu diria que talvez o impacto mais imediato e talvez mais palpável nas fontes que nós depois encontramos, por exemplo, mesmo em crónicas já escritas na diáspora, na chamada diáspora sefardita, é o trauma da violência do acontecimento, em que muita gente refere precisamente a forma, porque descrevem minuciosamente a forma como muitos foram mortos, e são descrições mesmo arrepiantes, Uhum. o grau de violência que foi exercido sobre esta população. Depois, quando lemos, por exemplo, os primeiros processos da Inquisição Portuguesa, portanto, estou a falar de processos de finais dos anos 30, inícios dos anos 40 do século XVI, mesmo no início da atividade inquisitorial, ainda vemos muitas referências ao massacre. Pronto, como já há alguns anos me dedico a pensar este acontecimento, vou recolhendo naquilo que leio as várias referências. Claro, claro. E acontece até um fenómeno interessante, que passa a ser quase uma marca cronológica, podíamos dizer assim, uma espécie de antes do massacre e depois do massacre. Então, quando eles fazem as narrativas de vida, não é? Contam os seus percursos, quando Uhum. nasceram, quando foram, falam destes episódios traumáticos, por exemplo, quando se foram convertidos, na conversão geral. E às vezes aparecem estas menções na altura do massacre, depois do massacre, antes do massacre. Portanto, isso também mostra Uhum. que é um desses acontecimentos marcantes, não é? Na vida destes indivíduos. E depois até funciona, mesmo dentro o que já nem falo só da comunidade dos cristãos novos, mas da sociedade portuguesa em geral, continua a funcionar quase como um elemento de ameaça. Encontramos, por exemplo, em alguns destes processos inquisitoriais, denúncias de que alguns indivíduos da vizinhança ameaçavam estes cristãos novos, com frases como: se voltar a acontecer um massacre, tu vais ser o primeiro a morrer. Eu vou à tua casa e eu vou-te assassinar. Portanto, e isto pode acontecer em processos até para além destes anos iniciais, até mesmo já nos anos 60 do século XVI, portanto já há muito tempo Uhum. depois do massacre. Portanto, há aqui um efeito contínuo na memória da sociedade deste acontecimento. Por outro lado, em termos mais práticos, logo pouco tempo depois do massacre, Dom Manuel levantou a proibição de saída dos cristãos novos do reino, que era uma proibição que de vez em quando era Uhum. imposta, depois era levantada como privilégio, enfim. Era bastante, fazia parte desta política ambígua dos reis portugueses Uhum. que eu mencionei. E quando levanta esta proibição, obviamente há muita gente que sai. Portanto, essa população de cristã nova que sai mostra que não se sente em segurança em Portugal, não é? Portanto, Claro. eu vejo isto como mais um impacto do massacre. Por outro lado, aquilo que eu já referi, já não só para a comunidade cristã nova, mas a nível do reino em geral, é uma mostra do falhanço de uma tentativa de integração. Portanto, não havia uma verdadeira integração destes recém-convertidos. A população, em geral, continuava a vê-los com alguma desconfiança. E se Claro. calhar até com mais desconfiança agora que já eram vistos como cristãos, não é? Portanto, já não Uhum. estavam separados e então havia uma certa percepção que era um inimigo, não é? Porque no fundo eram sempre vistos como inimigos que podiam passar mais desapercebidos no meio da comunidade portuguesa, vamos dizer assim, portuguesa. Uhum. Alguns investigadores até consideram uma boa hipótese de trabalho que radica neste episódio de violência o primeiro passo, digamos assim, num Uhum. processo que levará à criação da Inquisição Portuguesa. O primeiro pedido formal de criação, de instalação do tribunal é de 1515 no fundo, apesar de haver muitas expressões também castelhanas para que Portugal estabelecesse a Inquisição, é verdade que este episódio de violência demonstra que a sociedade não havia uma coesão social e, portanto, justificava talvez a existência
da Inquisição, na forma como se concebia, obviamente, na época. E já que falaste agora também da Inquisição, eu queria fazer uma pergunta relacionada com isto, na medida em que primeiro convém lembrar aos nossos ouvintes que a Inquisição acaba por se estabelecer já no reinado de Dom João III, portanto em 1536, e que há uma relação muito íntima, digamos assim, entre a Inquisição e o criptojudaísmo, não é? Desde logo estou-me a lembrar do caso de Belmonte, que é bastante célebre no nosso contexto nacional, tem até o Museu Judaico, que é muito interessante, e portanto a minha questão ia um pouco por aí. Esta relação então entre o criptojudaísmo, ou as acusações de criptojudaísmo, e a sua relação, portanto, com a atuação da Inquisição em si mesma. É uma daquelas perguntas que daria para uma longuíssima conversa. Claro. E tem sido um tema, é um tema fascinante, obviamente, mas é um tema que tem suscitado muitíssimos e longos e até violentos debates historiográficos. Muita gente diz que, de facto, a Inquisição Portuguesa foi a que teve a maior obsessão anti-judaica das várias inquisições que foram estabelecidas. E esta, podemos chamar, eu penso que o termo é bastante feliz, de obsessão anti-judaica, porque de facto esta ideia de perseguição aos cristãos novos e vigilância da população cristã nova vai estar presente na Inquisição Portuguesa ao longo da maior parte do seu funcionamento, só exceptuando o período mesmo final. E já depois de Pombal, onde aí, claro, já estamos perante uma sociedade muito diferente. Isto não vai ser assim, por exemplo, à Inquisição Castelhana, que no período inicial vai ser movida por esta necessidade de controlar, punir, enfim, os recém-convertidos, estes cristãos novos, mas depois vai se debruçar sobre outro tipo de população, sobre outro tipo de crimes e outro tipo de chamadas heterodoxias. Não é o caso da portuguesa. A portuguesa vai se manter muito fiel a este objetivo de perseguir os cristãos novos, o que levou a um grande debate em torno da questão da existência ou não desse fenómeno de criptojudaísmo. Não é ainda hoje uma polémica totalmente resolvida e eu penso que se for formulada desta forma, se existia criptojudaísmo ou não, nunca será resolvida, na realidade. Claro. Mas, hoje em dia, digamos que pensamos a questão de uma forma mais complexa, como ela é, obviamente, como qualquer identidade religiosa, é sempre uma identidade plural e complexa e mutável, não é? Que vai mudando ao longo do tempo. Talvez eu destacaria, obviamente, o célebre debate historiográfico que durou mais ou menos nos anos de 1969 e 1971, entre António José Saraiva, que tinha publicado um livro que ficou muito importante, chamado Inquisição e Cristãos Novos, precisamente, portanto já destacando este binómio, e Israel Salvatore Revá, que era também um especialista e é um autor muitíssimo importante sobre a espiritualidade, a religiosidade dos cristãos novos portugueses e a atuação da Inquisição Portuguesa em geral. E, no fundo, esta polémica já espalha bem a dificuldade do tema, porque estes dois autores, no fundo, a sua posição antagónica seria, para António José Saraiva, a Inquisição foi, por questões sobretudo económicas, mantendo vivo o inimigo cristão novo e, portanto, foi fabricando judeus onde Claro. na realidade existiam católicos normais, digamos assim, e Israel Salvador Repá dizia que todos estes cristãos novos, pela sua trajetória, pelas suas origens, pelo seu apego às tradições, eram no fundo judeus potenciais e mantinham estas suas crenças. Hoje em dia nós movemos num espaço, digamos, intermédio entre estas duas posições tão antagónicas, e o que nós vemos é desde o início, ou seja, desde o momento praticamente imediato que sucede à conversão forçada, nós já começamos a entrar num universo religioso que já é diferente, já é qualquer coisa de diferente e que será qualquer coisa de único, não um único, mas muito singular, que vai congregar muitos elementos, às vezes até elementos que parecem contraditórios, por exemplo. Elementos judaicos, obviamente, sobretudo as primeiras gerações, portanto, há muita gente a ser convertida já bastante adulto, portanto tinham vivido toda a sua vida no judaísmo. Não há uma política concertada, organizada de doutrinação posterior à conversão forçada. Portanto, no fundo, o que acontece... Não há uma catequização dessas novas populações cristãs, não é?
Não, de todo, de todo. Pelo contrário, até. O que acontece é, deixa-se, até como forma de quase de compensação, lá está, pela violência da forma como foi feita a conversão, deixa-se um espaço em que se promete que não se vai averiguar as práticas Uhum. e os costumes religiosos desta população recém-convertida. Este espaço de não averiguação é sucessivamente renovado até às vésperas do estabelecimento da Inquisição em 1536. Portanto, o que nós temos é um indivíduo que é judeu, que é convertido de forma violenta ao catolicismo, que não é catequizado e que depois também não lhe é pedido informação, não é vigiado, não é, sobre as Uhum. suas práticas e costumes religiosos. Ora, o que é certo é que, obviamente, há uma permanência de muitos elementos judaicos nestas primeiras gerações, naturalmente. Se bem que, como já estamos num universo onde desaparece a estrutura judaica da comunidade em si mesmo, ou seja, não há sinagoga, não há rabinos, não há circulação autorizada, não quer dizer que não funcionasse de forma clandestina, de livros, de orações, etc. Imediatamente após a conversão, já este judaísmo, mesmo que se tenha mantido, já passa a ser uma outra coisa diferente do que era o judaísmo vivido Uhum. no tempo das judiarias na Península Ibérica. E, portanto, este fenómeno de criptojudaísmo, lá está, e como mencionaste, que vemos, por exemplo, quando no século XX se chega a Belmonte e se descobre a comunidade de Belmonte, mas vai sendo permanentemente reelaborado consoante vários elementos, seja o espaço geográfico onde nos encontramos, porque pode ir absorvendo elementos desse mesmo espaço Uhum. geográfico, portanto, tradições, costumes e práticas religiosas, também ao longo da cronologia, ou seja, não é a mesma coisa, obviamente, uma realidade de inícios do século XVI ou depois já quando entramos no século XVIII. Também muda, por exemplo, com a própria mobilidade das pessoas, ou seja, um indivíduo que vivia em Lisboa ou que vivia numa aldeia atrás dos montes, por exemplo, nesta aldeia atrás dos montes, pode, de repente, se alguém vai aos exteriores e convive com comunidades judaicas da diáspora, pode trazer elementos de religiosidade que mudam Uhum. completamente a forma, as práticas dessa população. Portanto, lá está. O que é que me parece aqui importante? É muito difícil nós podermos afirmar, ao ler um processo inquisitorial, se um indivíduo era um judeu secreto ou não. Há indícios, mas obviamente estes indícios são filtrados pela própria fonte inquisitorial, que é muito problemática, não é? Porque estamos perante acusações de práticas, denúncias. Portanto, às vezes as pessoas confessam coisas porque têm medo da pena que vão sofrer, portanto Uhum. preferem confessar, mesmo tenham ou não praticado isso que estão a confessar. Há também circulação de textos normativos que definem quais são as práticas judaicas que devem ser denunciadas, o que faz com que as pessoas denunciem às vezes coisas que ouviram na missa, por exemplo, o padre dizer que era uma prática que devia ser denunciada à Inquisição, não quer dizer que a tenham visto verdadeiramente. E depois até podem ver outra coisa, mas vão Uhum. com esse quadro mental e, portanto, vão Claro. colá-la àquilo que pensam que é, no fundo, uma prática de judaísmo. Portanto, temos toda esta realidade. E o que é certo é que esse criptojudaísmo a existir, e eu não estou a dizer que não existia, é, sem dúvida, talvez a característica principal é o seu secretismo, é ser uma atividade que se passa sobretudo dentro de casa, portanto já muito diferente do que são as práticas do judaísmo normativo, mas é sobretudo um fenómeno que está em permanente reelaboração. Eu diria sobretudo que essa é a sua principal característica e, portanto, é muito interessante estudar e muito difícil de definir. Olhamos um pouco para dentro, precisamente para estas comunidades que acabam por sobreviver, readaptando-se, lá está, criando um novo tipo de judaísmo, quase diríamos nós, mas também é interessante olhar para fora, e quer a expulsão dos judeus, quer depois, precisamente, enfim, o surgimento da Inquisição, e portanto esse êxodo destas comunidades acaba por dar origem àquilo, esta diáspora sefardita, que enfim, também já falámos várias vezes aqui. Se calhar também seria interessante para os nossos ouvintes perceberem como é que se definem estas comunidades sefarditas, ou seja, na realidade, o que é que queremos dizer quando falamos nos sefarditas, nos judeus sefarditas? Pois, o termo é utilizado de distintas maneiras, não é? Portanto, é um termo também, não é muito consensual o seu uso.
Aqui, normalmente, e neste contexto nós estamos a usar, nós referimos a judeus ou descendentes de judeus que têm origem na Península Ibérica. E o que marca a sua experiência, portanto, quando nós falamos nesta diáspora sefardita, estaríamos sobretudo a falar de um movimento migratório que vai ter origem precisamente nesta conjuntura século XV, século XVI, e depois século XVII e XVIII, obviamente, mas que tem origem sobretudo no século XV. Portanto, seria estas movimentações de população que vão ter origem nas perseguições, na expulsão de 1492, no Edito de 1496, na conversão forçada e no estabelecimento das Inquisições. O que é que caracteriza estas comunidades? Bem, são comunidades muito diferentes entre si também. Porquê? Porque têm em comum esta origem ibérica da população, mas a própria população que migra pode ser de duas realidades. A primeira, judeus que saíram da Península Ibérica sem se converterem. Portanto, aqueles que saíram, por exemplo, em 1492. Nunca passaram pelo processo de conversão. A outra, os que já são cristãos novos. E aqui já temos uma diferença muito significativa de percurso. Não é? Depois, também, outra grande diferença é, mais uma vez, a questão cronológica. Portanto, é diferente a chamada primeira diáspora, que é esta ainda no século XV, ou as diásporas que nós vamos vendo depois ao longo de toda a época moderna, até, por exemplo, já bem entrados no século XVIII. Um último elemento, e talvez um dos mais importantes, é o destino para onde se migra. Porque, por um lado, pode-se migrar, e isso acontecia muito nesta primeira diáspora, para espaços fora do catolicismo. Portanto, para a Norte de África, para o Império Otomano, sobretudo, que era, digamos, às vezes o destino mais desejado como ponto de chegada destas populações. E onde tinham, apesar de não terem todos os plenos direitos, tinham uma grande liberdade religiosa. Portanto, o Império Otomano era um destino muito desejado por estas populações. Mas depois há muitos outros casos, porque há, por exemplo, ao longo de todo o século XVI, um dos principais destinos migratórios seria a Antuérpia, por questões sobretudo comerciais, como é óbvio pensar. E Antuérpia não é um destino assim tão paradisíaco para estas populações, até porque, por exemplo, a regente Maria da Hungria vai, em diferentes fases, nos anos 30, 40, vai promover várias perseguições a estes cristãos novos portugueses que estavam a chegar em massa. E, portanto, ela, inclusivamente, as autoridades de Antuérpia pedem informação à Inquisição portuguesa para saber quem eram estas pessoas, se estavam a fugir da Inquisição, não é? Porque isso também era uma das motivações para estas viagens, e acaba por perseguir estas populações também por questões religiosas. Portanto, não era também um destino tão tranquilo. As cidades italianas, por exemplo, vão promover uma legislação de grande proteção a estas comunidades, vão se tornar muito apetecíveis como destino, porque têm algumas delas nessa legislação de proteção, e é o caso, por exemplo, da cidade de Livorno, que vai ser depois um importante centro desta diáspora sefardita. As leis de proteção a estas comunidades incluem cláusulas de não fazerem averiguações sobre as práticas religiosas, o que no limite permitia que um indivíduo batizado em Portugal, não é, e que tivesse saído, pudesse chegar a Livorno e viver na comunidade judaica e até adotar o nome de judeu, e era mais ou menos tranquila a sua existência. Portanto, eu diria que há a origem ibérica e há esta memória ibérica que depois faz sentir, sobretudo em muitas questões culturais, inclusive linguísticas. Em Amsterdão, que será um dos principais portos de recepção de cristãos novos e de judeus de origem portuguesa, o português vai ser uma língua importante na comunidade. Toda a documentação administrativa da comunidade é escrita em português até muito tarde. Era uma língua falada dentro da comunidade, inclusive em ambiente litúrgico. Portanto, há uma ligação à Península Ibérica que se mantém até ao século XX, verdadeiramente. Até mesmo sendo anacrónico, ou mesmo já se perdendo até a lógica dessa ligação, mas mesmo assim ela de alguma forma se mantém. E depois, essa ligação pode ser mais ou menos direta, ou seja, pode existir alguma família que esteja na diáspora, mas que mantenha familiares em Portugal, acabam por circular entre a Península Ibérica e fora, às vezes voltam a ser apanhados nas malhas da Inquisição, quando nessas viagens que fazem à Península Ibérica, mas nunca perdem verdadeiramente o contacto. Outros destinos mais longínquos são, obviamente, os espaços imperiais dos impérios ibéricos.
seja o Brasil, seja o Estado da Índia, seja depois todo o espaço americano, onde muitos também, sobretudo a partir de 1580, onde muitos vão circular. Tens referido um pouco os debates historiográficos que vão acontecendo à volta destas questões e como nós também gostamos um pouco de explicar assim mais ou menos como é que a história vai sendo feita e vai sendo investigada, pedia-te que nos falasse um pouco sobre esta Cátedra Alberto Benviste, sediada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e à qual sei que estás ligado e, portanto, pedia-te que nos falasse um pouco sobre o surgimento desta cátedra e a atividade que vai tendo de estudo e de investigação nesta área dos estudos sefarditas. A Cátedra Alberto Benveniste é um centro de investigação, uma unidade de investigação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que surge no final dos anos 90 já, portanto já tem algum tempo de existência, é criada por vontade de dois irmãos, Sérgio e Mónica Benveniste, que pertencem a uma família precisamente de origem sefardita, e o objetivo e a proposta que eles fizeram, portanto, isto através de um sistema de mecenato, em colaboração com a Universidade de Lisboa, a proposta era a de estudar, portanto, de criar um centro de investigação para o estudo das comunidades sefarditas na diáspora, mas também para os judeus, cristãos novos em Portugal. Portanto, seria desde as comunidades judaicas medievais, a todo o período moderno e até, enfim, do ponto de vista cultural, até à contemporaneidade. E no fundo, tem sido esse, pronto, não é um espaço com alguns investigadores, também tem investigadores mais ou menos residentes, outros que vão colaborando connosco, investigadores sobretudo estrangeiros, que fazem as suas viagens e as suas temporadas de investigação em Portugal. E as linhas principais que se têm desenvolvido, quer dizer, hoje em dia passam muito também por uma revalorização da documentação, não é? Uma releitura da documentação portuguesa e não só, e por um trabalho em perspectiva comparada, sobretudo. Então é uma coisa que nós tentamos valorizar, pensando precisamente a grande mobilidade destes indivíduos, destes agentes, no fundo, só permite o seu estudo se nós os acompanharmos também nesse percurso, cruzando documentação de arquivos um pouco de todos estes espaços da diáspora. Nós temos algumas publicações também, temos uma revista, os Cadernos de Estudos Sefarditas, e temos também uma linha editorial, onde mais uma vez eu destaco uma jovem coleção que criámos, chamada Coleção Usqua, que é precisamente dedicada a essa casa impressora de Ferrara, Prensa Usqua, que editou obras bastante importantes da diáspora no século XVI. E esta coleção, por exemplo, o que pretende é fazer edições críticas de fontes fundamentais para o estudo destas comunidades. Portanto, sejam atas, livros administrativos das comunidades da diáspora, como Amsterdão, seja outra coleção, que eu já agora também gostaria de destacar, que é que chamamos Série Iguana e que é uma coleção dedicada a fazer edição crítica da documentação, da pouca documentação que se conserva da Inquisição de Goa, referente precisamente aos cristãos novos de origem portuguesa. Portanto, eu diria que as nossas linhas neste momento são, sobretudo, essa, revalorizar a documentação fragmentada e tentar com ela construir quadros interpretativos mais densos e ter muita atenção a esta perspectiva comparada de análise, cruzando com investigadores de outras geografias e de outras escolas historiográficas também. E apesar de parecer matérias bastante distantes, enfim, do nosso dia-a-dia, na realidade até é um assunto bastante atual, tendo em conta que Portugal tem até uma lei bastante ampla sobre a naturalização de estrangeiros que sejam descendentes de judeus sefarditas portugueses, que através, obviamente, de um longo processo em que comprovam documentalmente essa ligação genealógica, permite precisamente então esta concessão da nacionalidade portuguesa. E aliás, como até tem sido debatido nos últimos anos e de vez em quando aparece ainda nos meios de comunicação social, não é? Portanto, é realmente uma matéria que, apesar de um pouco estranha, talvez para a maioria da população, acaba por ser também atual. Sim, eu penso que a questão da lei, mas também um aumento de estudos e de bibliografia sobre este tema, mostra uma viragem, não é? Também de percepção de que esta memória também é nossa em geral, não é? Porque durante muito tempo parecia que era uma história que era exógena à realidade portuguesa e, no fundo, é uma história importante para a realidade portuguesa, seja este lado mais de impacto cultural, de
recriação cultural e científica desta população, seja episódios mais dramáticos e violentos, como falámos aqui do massacre de 1506, que no fundo, como hoje felizmente se pode ver, porque se conseguiu ter até um monumento para marcar o espaço onde ocorreu o episódio, faz também parte da história portuguesa, neste caso também da história da cidade de Lisboa, não é? Portanto, acho que nos últimos anos estamos a assistir a uma revalorização desse passado, de uma integração da história desta população dentro da própria história portuguesa, e penso que isso é de facto algo muito relevante e esperemos que se aprofunde no futuro. Claro, e fica também a sugestão para quem passar pelo Rossio, em Lisboa, mesmo em frente à Igreja de São Domingos, ainda poderá ver, claro, o monumento evocativo, precisamente, do massacre de 1506. Bom, para terminar, e como é de costume, Susana, queria pedir-te 2 sugestões para leituras, para os nossos ouvintes poderem aprofundar um pouco as leituras sobre esta questão dos judeus / cristãos novos. Então, eu sugeriria 2 livros publicados pelas edições 70, que são livros mais ou menos recentes. O primeiro de François Soyer, A Perseguição aos Judeus e Muçulmanos de Portugal, que fala muito detalhadamente desta conjuntura em torno do édito de expulsão e da conversão forçada, portanto, este biénio de 1496-1497. E uma perspectiva mais ampla, no fundo, não só destes episódios e desta conjuntura do século XV, XVI, mas até depois da diáspora sefardita também, que nós falámos aqui, também publicado pelas edições 70, o livro de Carsten Wilke, História dos Judeus Portugueses, que tem, no fundo, corresponde a uma síntese recente, um pouco desta história tão longa e tão diversa dos judeus e dos cristãos novos portugueses. Fica, claro, também a sugestão de leitura do próprio livro que a Susana foi coautora, O Massacre de Lisboa, de 1506, publicado pela Aleteia, já há alguns anos atrás, mas que certamente ainda estará à venda, nem que seja nos alfarrabistas ou, claro, disponível nas bibliotecas públicas. Susana, muito obrigado pela tua participação no nosso podcast. Foi realmente encheu-nos as medidas. E aos nossos ouvintes, obrigado por nos seguir. Voltamos para a semana com uma miscelânea e daqui a 15 dias com um novo episódio. Revelamos desde já que será também dentro destes temas do século XVI, XVII e XVIII, e teremos também um convidado para nos falar da Inquisição. Não percam então o nosso próximo episódio do podcast Falando História. Obrigado e até à próxima. Até à próxima. Falando de História.